Meu grande estalo de saber o que fazer foi entender que existia uma porrada de ponta solta nessa jornada do canal de distribuição e indústria. Tinha muita ponta solta, tinha muito dinheiro envolvido, tinha baixíssimo controle, tinha muito dedo humano, cara, botando as coisas para acontecer. E aí eu falei, porra, cara, deve ter um jeito de fazer isso diferente. Eu acho que essa é a diferença que a gente sempre tenta trazer hoje para os nossos clientes, né? A gente resolveu uma dor vivida através da tecnologia. Tanto é que na nossa tese, cara, a gente fala que a nossa missão é transformar o canal de distribuição. Mas só o software não é suficiente para transformar. Bem-vindo a mais um VideTalks. Eu estou aqui me sentindo até muito alegre de estar falando aqui com esse nosso convidado e também um peso da responsabilidade, porque esse aqui é um Muhammad Ali dos podcasts. Ele tem um podcast dele aqui que já tem para mais de 40 episódios. Mas se não fosse a nossa amizade, eu estaria constrangido, mas aqui vai ser um papo muito bom, muito tranquilo. César Duro, obrigado pelo convite aí de estar participando aí conosco nesse bate-papo. Que honra, cara, honra. Primeiro, obrigado aí para ti, o Marco, para vídeo como um todo pelo convite. Uma honra, né? Uma honra e passa um filme na cabeça, né? Vou comentar da minha visão, da perspectiva de quem olhou de fora, mas já adianto que passa um filme. 16 anos depois, a gente está fazendo 15, depois explico porque 16, mas 16 anos depois está aqui, é uma honra, muito legal. A gente já se conhece há bastante tempo, mas o pessoal não te conhece ainda, então por favor, se apresenta, de onde você veio. Eu não sei para onde vai essa conversa, porque ela pode ir por muitos caminhos, mas se apresenta, por favor. Cara, bom, primeiro, essa é uma das, sei lá quantas conversas que a gente já teve. Essa é a segunda que a gente grava. É a segunda que a gente grava. É a segunda que a gente grava, então já tem uma gravada. Né? Mas para quem não me conhece, me chamo César Duro, sou fundador e CEO da Sellers, que é uma empresa de automação, né, da jornada de vendas entre indústria e distribuidores. Né? Então a gente está bastante focado nesse ecossistema do canal de distribuição. Comecei a minha carreira como promotor de vendas. Né? Então eu falo que eu fiz toda a jornada da área comercial, então fui promotor, vendedor, gerentes, né, head depois, Brasil, Latam, canal direto, indústria e tudo mais. E depois resolvi fazer essa loucura de empreender, né, de sair do conforto do quentinho ali da carreira executiva, que estava bem gostosa. Mas eu acho que essa inquietação de fazer algo novo, de deixar uma marca, enfim, de tentar fazer algo diferente foi o que me motivou. Então, há cerca aí de 8 anos eu saí da indústria, né, depois de ter desenvolvido alguns programas de excelente distribuição, conhecido bastante distribuidores na América Latina, no Brasil e tudo mais, entender um pouco da problemática e também entendi também as lacunas que eu como executivo sentia na época e foi daí que eu resolvi resolver essas lacunas, criei um plano de go-to-marketing para resolver e foi aí que nasceu a Sellers, né, que nasce aí com esse objetivo de digitalizar, gerar o compliance desses dados. E hoje a gente está bem feliz aí, cara. Estamos num momento bem bacana. Além do software, a gente tem também uma jornada de conteúdo bem legal. A gente tem uma comunidade de clientes de conteúdo que a gente dá curso de formação para gerentes, análises, JBP, tudo isso para os nossos clientes. E também tem a linha de conteúdo que também já participou, que é o Sellerscast, que não sei em quantos episódios já estão, mas seguramente perto ou um pouco mais de 50 episódios, creio eu. Né? A gente tem para a terceira temporada agora. Publicados 42. 42 publicados, que vai inaugurar uma temporada agora. Já está meio gravada. Sim. Né, a terceira temporada, que agora a gente começa a partir de abril a disponibilizar online essa terceira temporada aí, que é onde a gente fala de canal de distribuição, fala de vendas, fala da carreira executiva, bem de consumo e também de escotismo e outras coisas ali que a gente já falou. A gente acompanha a sua carreira, é incrível, né? Porque olhando daqui para trás, tudo que eu já acompanhei com a nossa amizade, né? É bem aquela palestra do Steve Jobs, né? De Connecting the Dots. Você contou que você começou promotor, você teve um papel ali de instrutor, de treinamento, envolvido com essa parte de educação corporativa, né? Bem voltado para vendas. Aí você sai, conquista uma posição executiva, cresce nessa posição executiva, e aí decide, eu vou fazer outra coisa, e vai empreender. E no seu empreendimento hoje, você de alguma maneira costura todas essas coisas do passado, né? Tem conteúdo que a tua experiência
de educação. Você também é professor, você não mencionou, né? Mas acho que você leciona na SPM. E sempre nessa arena comercial, né? E empreendendo. Daqui a pouco a gente vai falar mais das Cellers, que é super interessante o que vocês estão construindo. Como é que você vê, olhando para trás, essa construção, essas experiências que vão se somando, que formaram o Cesar que é hoje? Cara, acho que essas sinapses, né, que vão sendo geradas através do conhecimento. Eu sempre fui bastante curioso, sempre, né, gosto de pesquisar, de entender, de questionar, e aquela resposta é assim porque é assim nunca me convenceu, né? Então eu sempre gostei de entender um pouco mais. Eu acho que isso foi também formando essa questão. Mas também tem muita observação, cara. Na minha carreira sempre observei bastante, tentei sempre entender, conectar os pontos, fazendo paralelos. Gosto bastante de antropologia, economia comportamental, então sempre tentei ligar esses pontos para formar uma ideia. Mas além dessas observações, digamos assim, mais tradicionais, a gente tem observações de pessoas, né, de movimentos. E até por isso que eu considero emblemático a gente estar aqui conversando, porque acho que um pouco do surgimento das Cellers passa pela observação de vocês, né? De entender o movimento de carreira que vocês fizeram. Porque quando a gente se conheceu, eu trabalhava bastante com serviço, com abstrato, né? Com intangível, com telecomunicação. E eu sempre observando, eu entendia que assim, cara, acho que telecomunicação tinha muito profissional legal, tinha muito método, tinha muita densidade técnica, só que bem de consumo tinha mais, né? Eu sempre observei que quanto mais intenso e quanto mais competitivo o ambiente, mais forja as pessoas, né? Então, a pessoa que ela está num ambiente de competição muito mais intensa, ela se torna muito mais forte, muito mais técnica e tudo mais, e isso sempre me seduziu, assim. E quando vocês, há 16 anos atrás, agora explicando um pouquinho, né, quando eu recebi a tua ligação, eu lembro exatamente onde eu estava. Eu tenho memória fotográfica, né? Então eu lembro de onde eu estava, lembro do cenário, assim, das coisas, né? E eu me lembro que quando tu me ligou para dizer que vocês dois estavam saindo para empreender, até para dar um contexto, a gente trabalhou junto numa empresa que hoje não existe mais, mas pertencia à WPP, né? Então a gente tinha várias contas, vários projetos legais. Eu respondia para ti, né? E indiretamente para o Marco, né? Então a gente tinha uma relação, tinha um convívio ali. E eu me lembro no dia que tu me ligou para dizer assim, cara, nós estamos saindo, vamos fazer alguma coisa, não sei bem o quê, né? Para quem conhece o Verceg sabe o jeito dele, fala, cara, não sei ainda bem direito, né? Mas vamos fazer alguma coisa assim. E eu falei, porra, animal, né? E aí depois a gente foi conversando, né? Seguiu as nossas, um acompanhando os outros, né? E aí a gente foi observando isso tudo e eu falei, porra, esse movimento de vocês terem saído da carreira executiva, de terem aberto uma consultoria, que não sei como foi para vocês, mas para mim foi um caminho parecido, né? Depois que eu saí da carreira executiva, abri uma consultoria, né? E depois vocês abriram um ano depois a Vídeo. Lembro da divisão de vocês na época, porra, um toca aqui, outro, né? Tudo mais para poder tracionar, e depois, puta, Vídeo, né? Mata outra coisa. Então isso acabou me inspirando, né? De tipo, puta, é um caminho interessante, né? E de novo, como eu sou observador, porra, faz sentido e tal. Só que o que eu fiz em paralelo, né? Enquanto vocês estavam construindo essa história, eu fui fazer a imersão para entender um pouco mais de bem de consumo, né? De fazer, porra, cara, deixa eu então, já que eu entendi que tem essa coisa mais complexa, quero sair de serviço e quero focar minha carreira em bem de consumo. E foi aí que eu acabei indo para a indústria, acabei levando a minha expertise de serviço, da nossa época juntos e tudo mais, né, para a indústria. E, puta, cheguei cheio de ideias, cheio de coisas para fazer. Você começou em que área lá quando você foi para a indústria? Cara, a gente tinha trade marketing, né? Uhum. Porque a gente tinha uma coligação, né? Porque na época, na Vivo já era um pouco, né? Eu começo na Vivo, depois eu migro para onde a gente se conheceu. Mas ali a gente tinha uma função de inteligência comercial, né? Era considerado uma inteligência comercial, mas que no final do dia era um trade, né? Era um trade, não chamava assim. Não existia trade na... Isso, né? Não chamava assim, né? Mas o conceito era um pouco esse. E quando a gente foi trabalhar junto,
né? E o slogan era, inclusive, Trade Marketing para valer, né? E tu era o diretor de Trade Insights, né? Então, assim, ali acabou consolidando um pouco isso. E em paralelo, o mercado também começou a falar um pouco mais de trade, né? Então, ter experiência em trade era diferente. Então, eu acabei usando isso para poder fazer a minha migração para o bem de consumo, mas sempre vim com muito a pegar de vendas. Sim. Então, então era um trade bem prático, assim, né? Trade bem vendas. Eu falava que eu inclusive tive um podcast primeiro que eu fiz, chamava Trade de Vendas. Aí, ó. Porque para mim o trade não era de marketing, era... o trade é vendas ou marketing? Ah, não sei não, eu sei, é vendas, ou faz resultado, ou vende, ou esquece. Nós estamos falando qualquer outra coisa. E aí eu sempre fui nessa pegada, cara. Eu levei isso para a indústria, né? E aí quando eu falava com um vendedor, com o gerente de vendas, com o diretor comercial, eles, pô, esse moleque aí tá aqui me ajudando, ele não é um dedo duro, ele tá aqui me ajudando e tal. E eu fui ganhando espaço. Na indústria que eu acabei implementando essa jornada, cara... Você implementou o trade com todas as funções, né? Todas. O trade de vendas, do jeito César. Todas. Mas com todos os pilares de vendas, né? Todas, cara, todas. Pela curiosidade, né? Então, por exemplo... E meio que aprendendo sozinho, assim, não é que você passou por uma grande indústria que já tinha um trade, que você podia observar, que aprendeu a fazer. Não, você foi lá com a sua capacidade de observação e implementou o que você viu de boas práticas. E eu sempre tive bom raciocínio lógico também, cara. Sempre gostei de matemática, lógica, sempre foi um ativo meu. Então, conectar os pontos e transformar sempre fez parte assim, da minha jornada. Mas, cara, quando eu cheguei lá, para te ter uma ideia, eu vinha de Vivo, a gente tinha aquela relação ali de empresa adquirida, de multinacional e tal, e eu fui para minha primeira empresa nacional lá, né? E para te ter uma ideia, quando eu cheguei lá, ainda falando 50% em termos em inglês, 50% em termos de português, quando eu chego lá na empresa familiar, eu fico assim, porra, cara, o que tá falando aí? O que é isso aí? O que tá dizendo? Esses termos aí que você tá usando? Esses caras de multinacional aí que vem aqui falar um monte de coisa e tal. Só que ali eu fui ganhando espaço, cara. Eu cheguei lá, meu primeiro papo com o meu head na época, que era o presidente da empresa, eu falei assim, pô, o que tu espera de trade marketing? Ele falou assim, cara, não sei o que é esse tal de trade marketing. Vai lá falar com os Afra, que eles me pedem para falar do trade marketing, vai lá e vê o que eles querem. E aí eu entendi. E ali foi construindo, cara. Então ali eu cheguei, tinha 3 pessoas, né? O trade, não tinha verba, não tinha orçamento, não tinha nada. E quase 8 anos depois, quando eu saí de lá, 7 anos depois, quando eu saí de lá, eu tinha 700 pessoas comigo, toda a verba do comercial. 3 pessoas para 700. A verba do comercial não existia mais, era minha. Eles, pô, esse cara cuida melhor de verba, põe mais lógica, põe mais processo, né, compliance nisso tudo, criou métrica para investimento, deixa esse maluco aqui cuidar. E aí eu fui com cheque em branco cada vez maior fazendo, né? Então, botei como alvo, por exemplo, cara, eu quero montar uma unidade de gerenciamento por categoria. Vou focar nisso aqui, vou botar para rodar como um serviço, diferencial de serviço, construir isso lá. Era capitão de categoria? Fui capitão de categoria, a gente foi no Supermercado Moderno, referenciado várias vezes depois. Né? Pegamos contas globais de outros globais que eram capitães de categoria, que abriram espaço para a gente. Então, foi uma história bem legal. E por último, eu peguei o canal indireto. Né? E por último, eu peguei um canal indireto. E aí no canal indireto fiz a mesma coisa, mergulhei, entendi, comecei a conectar ponto. Eu falei, porra, cara, aqui tem um mundo... Foi aí que você... Foi. Essa é a minha pergunta, porque daí, com toda essa história de sucesso, você construiu uma área de trade numa indústria nacional que não sabia o que era trade. Exato. Você foi implementando isso com conhecimento prático, ali, empírico. Chega um momento que você decide... Você abraça o último canal indireto, canal distribuidor. E aí o que aconteceu? Você cansou disso ou você viu mais... Você viu uma oportunidade para fora? O que foi que te levou daí a sair, pedir a conta? Um pouco de cada. Que, cara, eu acho que uma coisa que sempre me levou é construir algo novo, assim, acho que essa questão de curiosidade de fazer e tal. Quando eu comecei a ver que eu comecei que os meus próximos anos ia ser a V2 daquele programa que eu já tinha feito e relança, e aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu acho que deu. Acho que eu vou fazer outra coisa. Aí naquela época eu fiz coaching de carreira, né, com uma profissional que inclusive trabalhou com a gente junto, né, ela fez o coaching de carreira comigo e falou, cara, tu é intraempreendedor desde sempre, né? Só não sabia? Só não sabia, né? Quem sabe pega isso e desenvolve. Inclusive foi ela que me falou assim, cara, te conecta com a academia,
para te não ficar longe do mercado, né? E foi onde eu fui para academia também e tal, para dar aula no MBA, de trade, gerenciamento por categoria e etc. E foi aí que eu decidi sair, cara. Mas o meu grande estalo de saber o que fazer foi entender que existia uma porrada de ponta solta nessa jornada do canal de distribuição e indústria. Tinha muita ponta solta, tinha muito dinheiro envolvido, tinha baixíssimo controle, tinha muito dedo humano, cara, botando as coisas para acontecer. E aí eu falei, porra, cara, deve ter um jeito de fazer isso diferente, né? E foi aí que me motivou a ir para Floripa, né? Porque é ecossistema de tecnologia, né? Sair para abrir uma empresa de tecnologia. A minha visão já era, né? Observando vocês, já era ter uma VID em algum momento, ou seja, uma empresa mais tecnológica. Mas o meu primeiro movimento para isso foi ir para Floripa para entender esse movimento de tecnologia. Você morava em Porto Alegre, né? Nessa época eu estava morando em Porto Alegre. Fui para lá para entender, para começar a conviver, enfim. Mas... Já com uma ideia na cabeça. Claríssima. Claríssima na cabeça. Só que aí para capitalizar o projeto, para começar a validar, fazer o MVP, eu transformei isso em consultoria. Então nasce a consultoria primeiro, para vender programa de excelência em distribuição, para estruturar canais, para validar algumas coisas de métricas, para construir isso, muita coisa em Excel ainda. Criar relacionamento também? Criar relacionamento também, né? Projetos de reestruturação de go-to-market, um programa de excelência, tem um ticket médio alto, então que ajudaria a capitalizar o primeiro software, né? Então, reduzir meu custo lá embaixo, né? Entrar bastante dinheiro, projeto de consultoria, e eu ganhando um pouquinho para fazer buffer de caixa ali, para poder investir. Dizem que empresa rica, dono pobre. Exato. Inclusive tinha uma decisão, né, cara? Eu podia ter mirado ser um consultor rico, olha, né? Ou abrir um negócio de tecnologia. E para mim sempre foi o segundo. Então foi por isso que eu tomei a decisão, cara, eu vou segurar aqui. Fazia vendas de ticket altos que me ajudaram a pagar o primeiro código. É onde a gente errou pra caceta. E aí você já é a Sellers, né? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. O software ainda pertencia à consultoria. A gente tinha feito uma outra operação tecnologia, uma era consultoria, era tecnologia. Fizemos o primeiro software. Cara, funcionou. Tivemos uma boa venda, bons clientes, né, com um ticket médio alto. Só que a tecnologia não ia nos levar longe, assim. E aí a gente teve uma decisão para tomar, que era o seguinte, cara, mantém esse código, tenta mexer isso no futuro, mudar toda a arquitetura de software e tal. Ou rasga. E aí parece que veio uma mensagem do Papai do Céu, né, pra gente, que na verdade não era uma mensagem, era uma situação para a gente decidir, que foi a pandemia, né? E a gente estava discutindo isso, fevereiro de 2020, eu estava aqui ainda falando com alguns fundos de retail tech para entender, para capitalizar, para fazer o movimento da segunda. Março aconteceu o que aconteceu, e naquele momento a gente pensou, cara, tem dois caminhos. Ou a gente mantém isso aqui, tenta manter os clientes, né? Tenta fazer alguma coisa, tenta manter os clientes, e, enfim, vamos empurrando enquanto dá, porque vai saber o que vai acontecer com o mundo, porque todo mundo vai tirar o pé. Ou vamos botar o pé no fundo. Então a pandemia ajudou a porque a gente falou, cara, os concorrentes vão tirar o pé. Então, cara... Vamos no contra-intuitivo. Vamos no contra-intuitivo, vamos botar o pé no fundo. Aí a gente ligou para os clientes, cara, fez a rescisão de contrato, entregou ali os projetos, combinou uma saída e tal. Cara, botamos o código fora, montamos uma estrutura de Smart Money Club Deal, porque os fundos estavam tudo fechado na época. A gente tinha da caixa da empresa, juntamos tudo. E botamos para rodar 1 ano e meio só de P&D, sem R$1 de faturamento entrando, só pagando o engenheiro de software e tudo mais para construir o código, concorrendo com dinheiro estrangeiro, né? Sim. Naquela época da bolha de tecnologia, vira e mexe algum falava assim, puta, cara, acabei de receber uma oferta de $15 mil. Eu falei, quer que eu te leve no aeroporto? Não sei... Qual é a resposta que você espera? O dólar subindo, então os devs sendo super concorridos. Né? Exato, então a gente enfrentou isso, mas, cara, 1 ano e meio depois a gente botou de pé o plano e fez o bottom-up, né? Então começou a focar onde estava o centro da dor, que era o distribuidor. Isso fez com que o produto também inflasse de tamanho, de cruzamento de dados, de informação e etc. A gente foi crescendo, resolvendo as dores desses clientes
e chegamos onde a gente está agora, né, que é o software todo robusto, com toda a jornada de vendas, desde a integração dos dados de venda, estoque, pedido. Que se propõe assim, um resumo do que faz hoje. Cara, a gente fala que no mercado hoje tem empresas que dão visibilidade de dados de venda e estoque e a gente entrega visão com ação. Né? O nosso diferencial é esse, porque a gente entrega a visão na nossa visão é commodity, né? Entregar o dado e dizer, é isso que acontece, legal. Mas tá, o que eu faço com isso? Como que eu resolvo isso? Como é que eu corrijo esse número? Né? É onde a gente focou em fazer. Né? Então, a gente entrega o dado de venda e estoque, mas a gente entrega muito mais. Né? Pedido, tá parado esse pedido por crédito, tá parado por política de preço. Cara, eu preciso fazer uma ação para reduzir o meu estoque, eu consigo fazer uma campanha para o vendedor, eu quero mandar um treinamento para o cara entender como vende melhor esse produto, controlar a verba comercial, porque isso vai impactar nisso tudo. Né? A gente agora está desenvolvendo um modo de VMI, por exemplo, em parceria com um cliente nosso, onde a gente pega as informações de sazonalidade, etc., comportamento, só que a gente tem ainda 2 fatores que influenciam bastante nisso, que são fatores de elasticidade, que é campanha de vendas e verba, né, que estão fora dessa jornada de sazonalidade, e a gente tem esse dado dentro, então começa a criar toda essa jornada de informação e direciona o cara para resultado. E tem o banco. O banco é outro capítulo, né? Mas o César de hoje, olhando para o César daquele período como executivo de trade, você se lembra daquele executivo de trade? Esse César de hoje está ajudando aquele cara lá a entregar o resultado? Sim. Sim. Ter essa experiência... Não só a mesma pessoa. Pele, né? Não é a mesma pessoa, não só a mesma pessoa. Aquele cara lá... Aquele cara deu a clareza da onde dói o calo. Sim. Né? Da onde dói o calo. Acho que esse é o principal ponto, assim. Porque eu fui resolver um problema que eu vivi. Eu acho que essa é a diferença que a gente sempre tenta trazer hoje para os nossos clientes, né? Cara, a Sellers não nasceu da tecnologia. É diferente de várias empresas do mercado que nasceu de programação. Buscar tecnologia para viabilizar uma solução de uma dor. A gente resolveu uma dor vivida através da tecnologia. Tanto é que na nossa tese, cara, a gente fala que a nossa missão é transformar o canal de distribuição. Mas só o software não é suficiente para transformar. A gente entende que o software por si só ele é só uma parte. A educação, ela tá junto nesse negócio, né? Então, por isso que hoje a gente tem uma pegada muito forte na comunidade de conteúdo, de formação, de curso gratuito e tal, de podcast, de uma série de coisas, porque é a soma das duas coisas, né? Uma equipe bem treinada, uma equipe bem desenvolvida, com uma ferramenta que fazem a transformação, né? Seria muita ousadia minha dizer que, cara, nós vamos fazer um software, esse software vai mudar o... Cara, o software não faz isso tudo sozinho, né? Tem muita gente envolvida, tem capacitação e tal. Então é um pouco disso que a gente está fazendo. Perfeito. Cezinha, é um prazerzaço bater esse papo com você. Realmente. O papo foi curto, a gente tem que filmar mais essas nossas conversas. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, uma honra. E valeu por assistirem e acompanhe a gente aqui nas redes sociais.